abra sua Bíblia no livro de João. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou muito comigo essa semana e me fez ver, enxergar alguns textos bíblicos de uma forma diferente. Me fez olhar com uma nova ótica. João capítulo 11. Você abriu? Vai ser projetado aqui também. Eu vou ler a partir do verso 1. Eu não vou ler toda a história. Eu vou lendo e a gente vai parando em alguns versículos. Amém? É a história da morte e da ressurreição de Lázaro. Quem conhece essa história? Amém. Você que não conhece, quando chegar em casa, corre lá na sua Bíblia depois do almoço, pega e estuda um pouquinho, que eu tenho certeza que Deus vai trazer muito mais coisa aí, vai falar muito mais com você. Abriu aí João 11? Então coloca aí, você que está com a sua Bíblia, coloca uma mão na sua Bíblia, a outra mão coloca no seu coração e repete comigo, fala: Senhor Deus, aqui está a tua palavra, aqui está o meu coração. Que nessa manhã, meu coração venha ser terra fértil. Que a semente da tua palavra venha frutificar na minha vida. Venha gerar frutos que irão te glorificar. E em nome de Jesus, eu rejeito tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra. Tudo aquilo que vem para tirar a minha atenção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero estudar um pouquinho com você hoje sobre foco. Quando a gente pega uma câmera fotográfica profissional e a gente vai tirar foto, tem várias... como é que chama aquele negócio, gente? Lentes. Várias lentes que você consegue aumentar, diminuir. Você consegue focar numa pessoa e deixar tudo em volta embaçado, não é? Ou deixar o que está ali no centro embaçado e focar em outro. Tem lentes específicas para quem quer fotografar à noite, em estúdio, em natureza, enfim. E a gente tem que aprender, e isso é o Espírito Santo quem nos ensina. Aprender muitas vezes a trocar nossa lente, a mudar, a regular ali o nosso foco, para que a gente possa conseguir enxergar as situações que a gente vive como Deus enxerga. Verso 1, João capítulo 11. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quem é que quando adoece consegue ver a doença, consegue ver a enfermidade com bons olhos? Alguém aqui consegue? A gente não consegue. Naturalmente falando, quando alguém fica doente, dependendo da doença, se for um diagnóstico, então, de uma doença grave, como provavelmente era a doença de Lázaro, não era um simples resfriado, não era uma enxaqueca, não era... Era algo sério, tanto é que o levou à morte. A gente não consegue olhar para essas situações com bons olhos. A gente não consegue, muitas vezes, enxergar como Jesus enxergou aqui. Desde o momento em que Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele já olhou de forma diferente. Essa doença não é para a morte. Como que você tem olhado para as adversidades que você tem enfrentado? As lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia, como que você as olha?
Qual era a diferença que existia entre Davi e os soldados do exército de Israel? Homens valentes, homens experientes, homens que iam para a guerra, homens que já tinham tido várias vitórias nas lutas e nas guerras do exército de Israel. Qual que era a diferença? Os soldados olhavam para Golias e viam um homem gigante, um homem muito forte, algo muito difícil de se vencer. Mas Davi olhava para Golias como um incircunciso. Davi olhava para Golias e via um homem louco de desafiar o Deus Todo-Poderoso. Tudo depende da forma como nós olhamos. Por que que isso é tão importante? Porque a forma como eu estou olhando o meu problema vai determinar as minhas ações, as minhas atitudes depois daquilo. Davi não olhou para Golias como um inimigo poderosíssimo, como um homem forte demais, difícil demais de se vencer. Davi olhou para ele e falou: que cara doido! Ele não tem ideia que ele não está desafiando, não são homens. Ele não está desafiando, não é um exército humano. Ele está desafiando o Deus Todo-Poderoso. É doido. Foi assim que Davi olhou para ele. Como você olha para o seu problema? Como você enxerga as suas adversidades? Você se vê pequenininho demais? Você se vê que você está sendo tomado ali, que você está sendo sufocado, que aquilo ali tudo é muito grande. Realmente nós somos muito pequenos, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? A forma como nós vemos a situação, a forma como nós vemos o problema e as adversidades, interfere nas nossas ações, dita a forma como nós vamos agir posteriormente. Cada luta que nós enfrentamos é uma oportunidade de Deus ser exaltado através da nossa vida. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, fala: cada luta que você enfrenta é uma oportunidade para Deus ser exaltado na sua vida. Não foi isso que Jesus falou? Essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, para que Jesus seja glorificado através dela. Começa a olhar assim para os seus problemas. Isso aqui não é para me destruir. Isso aqui não vai vir para minar as minhas forças, para minar a minha fé. Isso aqui é mais uma oportunidade de Jesus Cristo ser glorificado na minha vida. Eu vou olhar direito, eu vou olhar com os olhos de Deus, eu vou agir certo. Amém? Aí no verso 5, vamos lá. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e a Lázaro. Jesus amava essa família. No entanto, essa família, que aqui a Bíblia não cita os pais, então provavelmente o pai e a mãe já tinham morrido, Lázaro era o filho mais velho, naquela cultura, e eu acho que até hoje também o filho mais velho, ele cuida, né? Das irmãs. Maria e Marta não eram casadas, então Lázaro era um irmão, mas um irmão meio paizão, que cuidava daquelas duas mulheres. E Jesus amava aquela família, Jesus se hospedava na casa daquela família, Jesus tinha intimidade com aquela família que ele não tinha com a multidão. Em outro trecho a gente vê Jesus sentado, Maria aos pés de Jesus, Marta trabalhando, limpando porque queria servir. Jesus tinha intimidade com aquela família, era chegado. Jesus amava aquela família, e mesmo assim aquela família enfrentou uma enfermidade, enfrentou uma perda, uma morte. No livro de João, aqui mais para frente, no capítulo 16, Jesus fala: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você for procurar o significado de bom ânimo, você vai encontrar duas palavras. Você pode pôr no Google aí: fé e coragem.
Fé e coragem. Vocês vão passar por luta sim, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter adversidades, mas eu já venci o mundo. Eu já venci por vocês. Não é porque Deus nos ama que nós não vamos enfrentar problemas, que nós não vamos ter adversidades. Jesus amava essa família. E muitas vezes, aquilo que nós olhamos como perda, Lázaro morreu. Jesus não estava lá no momento da morte de Lázaro. Aquelas duas irmãs enterraram o seu irmão sem a presença de Jesus ali. Quantas vezes, quando a gente sofre uma aparente perda, a gente sente que a gente está sozinho. A gente não consegue sentir nem perceber a presença de Jesus ali conosco. E às vezes a gente fica em crise, porque a gente fica, mas Deus não me ama. Jesus te ama. Era uma perda aparente. A gente só consegue ver, se a gente comparar a nossa vida com um jogo de xadrez, a gente só está conseguindo ver ali, ó, a próxima jogada. A gente só consegue pensar na próxima jogada. Se o jogador ele é muito bom em xadrez, ele consegue planejar umas 3, 4 jogadas, mas que vai depender do que vai vir do outro lado, vai depender do movimento da peça do outro jogador. Mas Deus já sabe tudo, Deus já sabe o final. Daniel foi jogado na cova dos leões. E talvez ele se sentiu, talvez as pessoas e o murmurinho de todas as pessoas daquele império, todo mundo via aquilo como perda. Talvez muitas pessoas julgaram e condenaram Daniel. Daniel era um dos principais, era ele mais 2 que coordenavam, que governavam todo o império do rei Dário. Talvez algumas pessoas olhassem e falassem, não, devia ter alguma coisa de errado em Daniel. Porque como é que ele foi jogado na cova dos leões, o rei jogou, e Daniel é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem que serve a Deus. Se Deus permitiu ele ser jogado na cova dos leões, é porque alguma coisa errada tem. Quem acha que ele foi julgado assim? Eu acho. Porque nós fazemos esse tipo de julgamento. Fazemos ou não fazemos, gente? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor. O que aconteceu com eles? Deus livrou eles da fornalha? Deus honrou a atitude honrosa daqueles 3 homens, não permitindo que eles fossem para a fornalha. Aqueles homens que se permaneceram firmes, retos, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar outro Deus. E aí Deus honrou aqueles homens, livrando eles da fornalha. Foi isso que aconteceu? Não. Muda o foco aí da sua lente, muda a sua lente. Porque olhando com os nossos olhos naturais, a primeira impressão que a gente tem é que aqueles 3 jovens tiveram uma perda. Aqueles 3 jovens que deram a sua juventude para servirem a Deus, para se consagrarem. Aqueles 3 jovens que se recusaram a se deixar contaminar pelo império da Babilônia, pela comida do rei. Aqueles 3 jovens que recusaram propostas imorais, propostas indecorosas. Aqueles 3 jovens que trabalhavam de forma honesta, que eram retos, que eram íntegros. Aos olhos naturais, de nada adiantou, porque afinal de contas eles foram jogados na fornalha. Deus não guardou eles da fornalha, Deus não livrou eles na fornalha. Meu irmão e minha irmã, cada luta, cada adversidade, cada afronta que nós passamos é uma oportunidade para que Deus seja glorificado. Esses homens passearam na fornalha. Passearam na fornalha. E quando o rei olhou para aquela fornalha, aquecida, se eu não me engano, 6 vezes mais, ele assustou, porque ele jogou 3 homens ali, e ele viu 3 homens amarrados.
E quando ele olhou, ele viu 4 homens soltos, andando livremente, passeando. Jesus foi para o meio da fornalha. Eles tiveram a oportunidade de bater um papo com Jesus. Quando esses homens saíram da fornalha, a palavra de Deus diz lá em Daniel, se eu não me engano, capítulo 3 ou 4, nem cheiro de fumaça não tinha. O cabelo deles nem ficava com cheiro de fumaça, nem estava com cheiro de fumaça. O fogo não tinha tido poder algum sobre eles. Mas eles foram jogados na fornalha. Perdas naturais não são perdas verdadeiras. Nós precisamos aprender a olhar como Deus olha. Eu preciso olhar para as minhas adversidades, para as minhas perdas, para as minhas lutas, para as minhas dores como Deus olha. É mais uma oportunidade de Deus ser glorificado. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8. Vai aí um pouquinho na frente, Romanos capítulo 8. Verso 37, é um versículo que nós sabemos de cor, muitos de nós. Olha no telão, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o verso 37. Em todas essas coisas, quais coisas? Quais coisas que ele está falando? Porque quando a gente pensa em mais que vencedor, a gente já imagina alguém que está sendo vitorioso, né? Alguém que está conquistando aquele lugar alto, alguém que correu a maratona e ganhou e chegou em primeiro lugar. Olha o que a Bíblia diz, verso 35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor, seja na fome, seja na nudez, seja na tribulação, seja na adversidade, seja na perseguição. Você é mais que vencedor. Essa perseguição que você está passando é uma oportunidade para Deus ser glorificado. Não fique com seu coração contrito, com seu coração despedaçado por causa da perseguição. Tenha bom ânimo, tenha fé, tenha coragem, porque é mais uma oportunidade de Jesus Cristo ser glorificado na sua vida. Amém? Em Daniel, eu vou querer ler os 2 exemplos que eu dei, de Daniel na cova dos leões e dos 3 amigos de Daniel, capítulo 3, verso 28 e 30. Vamos ler junto aqui, Daniel 3, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus foi glorificado através da perseguição que esses 3 jovens sofreram. Deus foi glorificado através da aparente perda que esses 3 jovens tiveram. Eles entraram naquela fornalha com fé e coragem.
você estudar aí no capítulo 3, você vai ver que quando o rei deu outra chance para eles. Fala, olha, vocês podem se prostrar aqui agora rapidinho. Eles viraram para o rei e falaram, olha rei, se Deus quiser nos salvar da fornalha, Ele salva. Mas se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar e adorar. Eu morro na fornalha, mas eu não desobedeço meu Deus. E Deus permitiu com que eles enfrentassem aquele fogo. Muitas vezes Deus permite que você enfrente as adversidades, que você enfrente as lutas e aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu todas elas. Tenha fé e coragem, porque o que é feito para te destruir, vai ser usado para te fazer prosperar, em nome de Jesus. Agora projeta aí, amém, glorifica a Deus. Declara, vamos fazer isso agora? Levanta as suas mãos e fala em 2020. O que vier para me destruir, para me humilhar, será usado para me fazer prosperar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Projeto capítulo 6, verso 24 a 28. O que acontece com Daniel? Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Verso 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Deus olha para o seu problema com olhos diferentes. O problema que você está passando hoje, talvez aquele problema que vai surgir, que vai aparecer no meio do ano, no final do ano, Deus olha para ele com olhos diferentes. E nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos ensinar a olhar com os olhos dele. Falar, Pai, põe a mão no seu coração, fala, Senhor, me ensina a olhar para as adversidades com os olhos do Senhor. Deus foi glorificado. Deus foi glorificado. Davi, quando ele vai para a batalha ali, para o enfrentamento com Golias, ele vira para ele e fala, eu vou contra você no nome do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. E é assim que nós vencemos as nossas guerras, é assim que nós vencemos as nossas batalhas. Eu não vou na minha força, eu não vou no meu conhecimento, eu não vou na minha capacidade humana, eu vou no nome do Senhor Jesus Cristo, que como está escrito aqui em Romanos, no capítulo 8, Ele vai me dar gratuitamente todas as coisas. Deus não poupou Jesus Cristo por amor a nós. E através de Jesus Cristo nós somos herdeiros do Senhor, de tudo que Jesus conquistou, amém? Aprender a olhar com os olhos de Jesus. Vamos voltar lá para a nossa história, João. Volta para João no capítulo 11. Eu já estou finalizando. João, capítulo 11, vamos ler alguns versículos apenas. Aqui Jesus fala para os discípulos que vai encontrar Lázaro, que Lázaro tinha morrido. Verso 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do seu irmão. Pula para o verso 39.
Então aqui já tinha uma multidão ali, várias pessoas que tinham ido de todos os lugares, tinham ido ali ficava próximo ali de Jerusalém, várias pessoas de Jerusalém já estavam ali consolando aquela família. Verso 39, determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido, Senhor, ele já cheira mal, já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus, eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido, há quantos dias? 4 dias, saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou, retire as faixas dele e deixai-o seguir. Olha o que é tremendo. Deixa eu ver se eu anotei aqui no capítulo 12. No capítulo 12, do verso 9 ao 11, a gente vê que vários fariseus estavam querendo matar Lázaro de novo. Lázaro já tinha morrido, ficou 4 dias lá morto, Jesus tinha ressuscitado, sabe por quê? Olha o que diz capítulo 12, verso 11. Por causa do que ocorreu com ele, com Lázaro, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Muitos começaram a crer em Jesus, não pela pregação de Jesus, mas por verem Lázaro ressuscitado, vivo, andando e contando para todo mundo o que Jesus fez na vida dele. Cada luta que você enfrenta é uma oportunidade para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado na sua vida. A tribulação que você enfrenta não é para te desanimar, não é para te enfraquecer, não é para doer, não é para te machucar. Ah, bispa, mas dói, mas machuca. Dói e machuca sim, e Jesus já tinha falado que nós íamos passar por isso. Mas é uma oportunidade para que o seu Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado através da sua vida, amém? Tem um texto que eu li, eu vou ler só esse restinho, nós vamos terminar e nós vamos orar. Eu li essa semana na minha devocional, está em Mateus, no capítulo 12. E é engraçado, né? Tem hora que umas coisas saltam aos nossos olhos aqui, conta, Jesus estava fazendo várias curas, viu gente? Mas o versículo que saltou aos meus olhos foi esse. Mateus no capítulo 12, no verso 15. Jesus sabendo disso o quê? Se você ler aí para trás, Jesus curou no sábado e os fariseus já estavam procurando Jesus para matar Jesus. Jesus, sabendo disso, se afastou, porque ainda não estava na hora dele morrer, não tinha chegado a hora. Se afastou daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Eu fiquei presa nessa frase. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. O apóstolo João escreveu que Jesus fez muitas outras coisas que não estão descritas nos evangelhos, que não estão descritas na Bíblia, que se fossem para escrever todas as coisas que Jesus fez, não teria livro, não caberia em livro algum. Então tem muitos milagres, muitos sinais que aconteceram que a gente não tem nem ideia. Mas aqui diz que uma multidão, era multidão, gente. Na multidão da multiplicação de pães, contou lá 5.000 homens, não foi? Sem contar mulheres e crianças. Geralmente sempre tem o dobro de mulher, né? E criança, imagina, devia ter o que lá? Umas 15.000 pessoas? Por aí, tinha uma multidão. E a Bíblia diz que ele curou a todos.
A todos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Não tem como você buscar Jesus e não ser abençoado. Não tem como você seguir, você ir atrás de Jesus e não ser abençoado. Pode ter uma multidão em volta de Jesus. Pode ser que o seu acesso esteja difícil. Fica, porque Ele vai curar todos. Ele vai abençoar todos. Ninguém no meio da multidão volta para casa frustrado. Ninguém no meio da multidão volta para casa sem ser abençoado. Porque aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Que todas as coisas são essas? Se você for ler lá, Jesus está falando de coisas naturais, coisas que nós precisamos. Ele fala, olha, por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir? O Pai sabe que você precisa de todas elas. São os ímpios, Jesus fala isso, são os ímpios que se preocupam com isso. É aquela pessoa que não serve a Deus, que não conhece a Deus, que se preocupa com que dinheiro vai pagar a conta amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer. Mas você serve um Deus que sabe do que você precisa. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque Jesus, porque pode ter uma multidão, mas se você seguir Jesus, Ele vai te abençoar. Todos são abençoados, amém? Fique em pé onde você está. Em 2 Coríntios, capítulo 4, diz que compara, né? Diz que nós passamos por uma leve e momentânea tribulação. E às vezes você olha para a tribulação que você tem passado e ela não parece leve de forma alguma. Momentânea, às vezes tem meses, anos que você está passando por ela. Então, aos seus olhos, pela sua ótica, ela não é momentânea. Mas a palavra de Deus está comparando essa tribulação com o peso da glória que ela vai produzir. E comparado com a glória que ela vai produzir, Deus vira para você essa manhã e fala, é leve, é momentânea. Então, se você está achando difícil e pesado, imagina o tamanho da glória que essa tribulação não vai produzir na sua vida. Amém?